Estamos ao vivo, mais uma quinta ao vivo aqui no E aí Bicho, mais uma vez para a gente conversar sobre as relações que nós temos com os animais. Estou esperando já chegar o entrevistado de hoje, o Reinaldo Veloso. Ele é o secretário executivo do Fundo Municipal de Proteção Animal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Já está entrando. E eu já vou colocar aqui o Reinaldo. A gente vai falar porque tá na nossa vida, todo mundo quer que o governo tome atitudes, não deixe. Tá chegando aí o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado mais uma vez pelo certo. convite. Reinaldo, enquanto o pessoal tá entrando, a gente vai falar sobre o fundo municipal. E agora, como secretário executivo do fundo, né, eu queria suas explicações, falar como é que funciona o fundo, se é necessário realmente que exista uma organização como essa, um fundo municipal, ou se bastaria ter uma secretaria. O que o fundo faz, de onde vem o dinheiro, como é que tem a transparência nesse processo. Mas antes, quando o pessoal está entrando, eu só queria te deixar uma pergunta aqui, que não é bem a ver com isso, mas com certeza tem a ver com a sua experiência. Hoje saiu a notícia que a União Internacional de Pentatlo Moderno está estudando, e aí a informação de alguns veículos especializados, dizendo inclusive que já confirmou a substituição do hipismo nas Olimpíadas, não mais por cavalos, por hipismo, mas ter agora como a quinta atividade. Eles estudavam a escalada, mas agora eles vão colocar o ciclismo. O que você acha disso, hein? Eu não entendi bem a sua colocação. Estão tirando o hipismo e botando quem? Eles vão tirar, depois daquelas imagens nas Olimpíadas de Tóquio, de um treinador que agrediu o cavalo, que não queria pular. Essa imagem chocou muita gente e entrou então a discussão se caberia ainda ter animais nesse tipo de prática, né, esportiva. E aí, a minha pergunta, agora, depois de toda essa discussão, é que a União Internacional, ela pensou em fazer essa substituição, tirar o hipismo no pentatlo moderno e colocar o ciclismo como uma quinta atividade. E aí eu queria depois, se você quiser deixar por último para responder isso daí, a gente... Podemos falar logo agora, eu tenho entendimento a esse assunto, a esse respeito. Eu acredito que essa modalidade nem tinha que ter existido. Porque que esporte é esse? Só se o atleta for o cavalo, não é isso? É um esporte essa discussão. Que o atleta é o cavalo. Então, eu entrei no site há pouco aqui da UIPM, né, que é uma associação internacional, e lá dizia, né, que assim, eles estão revendo, porque é um século, né, que o hipismo está nessa modalidade, mas que eles estão atualizando, né, esse é o termo. As práticas que se entendia antes como positivas, de repente não mais, né? Vamos para o nosso assunto de hoje, então? Vamos falar do Fundo Municipal de Proteção Animal. Como é que funciona o fundo? Agora, quanto tempo que você já está à frente, Reinaldo? Pouco tempo, tem menos de uma semana. Né? Dias, tem menos de uma semana, porque nós estamos, no primeiro momento, começando a organizar a parte burocrática do fundo. O que é isso? Tem que ter uma conta bancária, você tem que ter um livro de razão social, você tem que ter toda a contabilidade do fundo. É uma tarefa organizar pessoal que possa trabalhar no fundo, técnicos de orçamento. Né? A prefeitura, em breve, vai editar um decreto que vai regulamentar o fundo, que o decreto regulamentador foi entendido incondicional pela própria Procuradoria da Prefeitura. Então vem aí uma regulamentação legal do decreto. Depois disso, a Prefeitura vai, através da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o qual o fundo é vinculado, ainda vai criar ainda o Conselho Curador do fundo. Porque como é que funciona essa estrutura do fundo municipal em qualquer lugar, que eu vou explicar depois a necessidade disso nas prefeituras. Você tem um fundo municipal, cuja finalidade é captar recursos. Né? Eu vou me permitir ler aqui para vocês, porque são muitos itens, da onde vem a dotação orçamentária do fundo. Na verdade, são
6 incisos previstos na lei, dos quais 2 a gente não pretende utilizar. Só um parênteses. Isso é no Rio de Janeiro, né? Que No Rio de existe Janeiro. toda essa clareza de onde pode vir o dinheiro, não é isso? Não, a lei, de um modo geral, a lei prevê isso. Ela prevê que são fontes de receitas do fundo. 1. Dotações orçamentárias oriundas da arrecadação de qualquer espécie de tributos municipais. Tributos do Rio de Janeiro. É o chamado Tesouro Municipal. A gente não pretende usar isso, essa rubrica. Dinheiro da prefeitura. Tá. A gente não pretende usar isso. Então como é que vai viver? Vou falar. Item 2. Operações de crédito celebradas com instituições e entidades nacionais e internacionais, ou seja, captar recursos de instituições internacionais. O que é isso? Há uns anos atrás, por exemplo, eu estive visitando a Fundação Brigitte Bardot, lá na França, em Paris. A fundação, ela aporta capital, ela investe, ela financia vários projetos no mundo inteiro. Isso é um exemplo. Claro que a gente vai tentar fazer contato também com essa fundação. Eu estive lá, adquiri alguns produtos lá, ganhei uns presentes, só não encontrei a Brigitte, porque ela estava no Canil e no Gatil, que é bastante distante. Mas ganhei até um livro dela, que está por aqui na estante, tem que ver onde é que está, que eu tenho milhares de livros aqui. Lágrimas de Combate. Lágrimas? De Combate. De combate. Ela fala da vida dela, combate que ela teve no Canadá com as focas, né? O massacre que faziam com ela, uma verdadeira ativista, uma verdadeira protetora. É a história dela no mundo dos animais, a grande luta que ela teve por isso. Muita ciumeira. É muito bom, é muito bom. Eu recomendo Lágrimas de Combate. Não é caro, é um livro, uma história bom, e ela, inclusive, textualizou uma frase que eu procuro seguir. Ela diz que a luta dos animais é uma luta difícil, uma luta que eles sofrem muito, então é muito justo que quem queira entrar na luta dos animais também sofra para ajudar os animais. Então, esse segundo item de captar recursos no exterior é viável. Você tem também doações provenientes de entidade pública e privada, é o que a gente também pretende fazer, eu vou explicar já já. Você tem o item 4, que é receita decorrente de arrecadação de multas, que eu vou falar. E o item 5, que é remanejar recursos da Secretaria da área de vigilância sanitária, que a gente não pretende entrar. E outras receitas. O que é isso? Como é que a gente pretende atuar? A causa animal, como tudo, precisa de recurso. Você precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então o fundo vai trabalhar arrecadando recursos, eu vou dizer como. Depois você vai ter, uma vez chegando esses recursos, o conselho curador do fundo, do qual eu faço parte, do qual o secretário Vinícius Cordeiro também faz parte. Porque só tem eu e ele por enquanto, que ele teve que me colocar no conselho curador, porque tem que ser do conselho curador para estar no fundo. Tem todo esse mecanismo jurídico burocrático. Depois ainda vão entrar vários representantes de instituições para fazer parte desse conselho curador. Então esse conselho curador vai determinar o que vai ser feito com o possível dinheiro que entre. Não sou eu que vou determinar. Nossa função, no fundo, é arrecadar. Arrecadou, o Conselho Curador vai estabelecer as políticas, o que vai fazer. E a Secretaria vai executar. É simples assim. Deixa eu te interromper um pouquinho, Reinaldo, só para a gente dar um passo anterior. Eu quero saber como conseguir esse dinheiro. Então, não é pelo Tesouro, ele é um fundo público, né, que está vinculado à prefeitura, é da prefeitura, mas o dinheiro não é da prefeitura. Isso está claro. Não será, até porque a prefeitura do Rio está em maus lençóis. De onde virá, você me responde já já. Só queria entender uma coisa. O que será feito com o dinheiro que será arrecadado? Antes de saber de onde vem, qual que é o projeto? Onde será aportado? Boa pergunta. Como eu falei anteriormente, captou recurso, eu vou explicar aonde. Captou recursos, entrou, vamos supor, vamos chutar aqui vamos fazer um pensamento positivo, entrou 30 milhões, vamos fazer um pensamento positivo. 50 milhões, entraram 50 milhões, oriundos de doações de empresa, oriundo de multas, que a gente vai falar aqui. Entrou esse dinheiro. Eu vou vou reunir o Conselho Curador, que cabe ao secretário executivo reunir o Conselho Curador, e o Conselho Curador vai determinar o que vai ser feito com esse dinheiro. Mas já há projetos? É claro, sim. Já há pendências? Sim. Por exemplo? Fala. Por exemplo?
Não tenho nenhum problema em você me interromper, não. Faça isso, por favor. Porque a tua então, dúvida por exemplo, tem projetos? é a dúvida de quem está assistindo, então não tem problema. Isso. Tem projetos para fazer, por exemplo, eu posso citar aqui Casinhas do Campo Santana, Gatos do Ulisses da Silveira, Gatos do Aterro do Flamengo, só para citar 3, mas tem 3.000. Então o conselho curador, ele vai determinar o que vai se fazer com esses recursos. Obviamente, né, como eu sempre defendi a proteção animal, sempre defendi o ativismo, não é de agora, claro que a sociedade vai ser ouvida. E o conselho curador vai ter uma decisão ali centrada para atender exatamente as situações, as demandas existentes. Tudo com bastante transparência. E aí vai determinar que a própria Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, com esses recursos, ela faça os projetos aprovados. Qualquer ONG devidamente registrada, devidamente legalizada, pode apresentar os projetos. Para o conselho curador examinar. O conselho curador vai ser composto por representantes de entidades públicas. É diferente do Conselho Municipal de Proteção Animal, que deve ser criado também. Isso é outra história. Aí vão fazer ONGs e tal. Agora, o conselho curador acho que deve ter uns 2 representantes de ONG, mas a maioria são de órgãos públicos. Por quê? Quando você fala em dinheiro público, se eu captar um dinheiro privado, vamos supor que chegue uma empresa que quer dar 2 milhões, não necessariamente para o fundo, mas ela chega e diz, Reinaldo, eu quero que você diga aí uma ONG que eu possa ajudar e tal. Isso é uma coisa. Mas se a empresa doar o recurso e o recurso entrar na conta do Banco do Brasil, que já está sendo ativada, o dinheiro é público, né? Principalmente se for dinheiro de entidade pública. Mas mesmo que não seja, entrou no caixa público, a história é outra. Porque a gente tem que obedecer a uma série de regras para você desembolsar. Então eu vou começar dizendo onde a gente pretende captar, para depois explicar como eu pretendo viabilizar a ajuda para a proteção animal no Rio de Janeiro. Não é de hoje, há 20 anos que eu venho falando isso, tem matéria publicada minha em vários lugares. Reinaldo, o protetor independente, ele faz qualquer parada, faz vaquinha, vende brigadeiro, passa o chapéu, tenta de alguma forma. Estando no poder público, há outras vias. Quais são? Pois é, eu tenho que explicar primeiro como é que vai ser a captação para chegar nessa resposta. Isso. A gente pretende captar da seguinte maneira. Empresas privadas, nós vamos visitar empresas privadas com projeto detalhado, com orçamento, com definições, explicando quanto a gente precisa para fazer o projeto. Se a empresa quiser ajudar o projeto todo, ela ajuda. Se quiser fazer uma doação maior, ela faz. Se quiser uma doação menor, ela faz. Enfim, a gente vai visitar também as empresas privadas. Mas uma outra ação muito importante, que eu estou fazendo muita fé nessa ação, e por isso eu vou fazer uma reunião agora, dia 10, vai ser a última reunião do ano da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tenho a satisfação de presidir há muitos anos. Eu vou fazer uma reunião da comissão e nós vamos estipular estratégia, porque causa animal é estratégia. Que estratégia vai ser essa? Eu vou ter um grupo de colegas advogados que vão visitar comigo o Ministério Público. Mas por que visitar o Ministério Público? Porque a gente quer que o Ministério Público, quando faça as ações judiciais, né, na justiça, né, para quem... Eu gosto muito de usar um linguajar pouco jurídico, porque aí todo mundo entende. Pois é, entendeu? Eu faço sempre assim. Então, quando o Ministério for entrar na justiça para defender os animais, a gente vai solicitar ao Ministério, em documento formal, para que ele peça ao juiz as multas previstas na lei. Por exemplo, nós vamos trabalhar em cima da Lei 6435, que é conhecido como Código Municipal Animal, que tem multa de R$5.000, R$4.000, R$5.000. E muitas multas diz punição e multa, às vezes não cita nem o valor da multa. Então, o que a gente quer? A gente quer que quando o Ministério Público for fazer qualquer ação judicial, quando ele entrar na justiça, a gente nós vamos pedir conversar com o Ministério Público, é diálogo, para que o Ministério Público, além da punição à pessoa, ele peça também multa e peça nos autos do processo que a multa seja destinada para o fundo. Então nós vamos visitar o Ministério Público, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, nós vamos correr atrás de todo mundo. Então o Ministério tem que provocar o Poder Judiciário. Porque o juiz, o magistrado, na sentença, ele não pode dar nada além do que a parte pediu. Ele pode dar menos, mas ele não pode dar mais. Então, se o Ministério Público pede para prender, pede para fazer isso e aquilo, mas não pede multa,
o juiz dificilmente vai arbitrar uma multa, porque ele vai estar dando mais do que a parte pediu. Então a parte tem que pedir tudo para poder ganhar alguma coisa. Então nós vamos visitar o Ministério Público, um grupo de colegas advogados, porque o Ministério Público cria essa cultura de, além de pedir a punição, pedir a multa prevista na lei. Tem a infração e tem a lei. A lei 6435, Código Municipal dos Animais, ela é muito grande, tem muita multa para ser aplicada. Então nós vamos pedir ao Ministério Público que peça a multa e que a multa seja direcionada para a conta do Banco do Brasil, do fundo. Nós vamos visitar também, com outro grupo de colegas advogados, o Poder Judiciário. Nós vamos solicitar audiência com o presidente do Tribunal de Justiça. Por quê? Nós temos que conversar com o juiz também, para quando a multa for pedida a ele, que ele abra o coração e conceda a multa. Então você vê, é uma articulação muito grande. Nós vamos visitar também a Defensoria Pública. Pretendemos visitar também a AMAERJ, que é a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Vou fazer uma reunião também com a direção da Ordem dos Advogados do Brasil. Pretendo fazer uma reunião com o nosso presidente querido, Luciano Bandeira, e com a Ana Tereza Basílio, que é a vice-presidente. Pretendemos fazer uma reunião com eles para que saia uma diretriz da OAB, uma orientação, uma sugestão aos colegas advogados, para quando os colegas advogados fizerem as ações, eles também peçam as multas, e que as multas sejam direcionadas para o Fundo Municipal de Proteção Animal. Então é toda uma articulação com a sociedade que a gente vai fazer, que não é de um dia para outro. É Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, a própria OAB, que tem colega no Rio de Janeiro. Nós temos perto de 140 mil advogados. No Brasil é 1.100.000 advogados. E toda multa, se assim for determinada, ela pode ser depositada no fundo, que é uma entidade ligada à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, ligada à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É uma coisa séria, uma coisa pública, que nós vamos fazer questão de dar transparência se entrar algum dinheiro, evidentemente. Vamos ter balanço de 3 meses, de 6 meses, tudo porque não basta você ser honesto. Você tem que demonstrar honestidade. Então a gente vai fazer balanço, publicar tudo, isso não tem dúvida. Isso porque, além de advogado, eu sou biólogo também e sou funcionário da prefeitura há 35 anos. Então eu tenho uma vida na prefeitura a zelar. Já ocupei vários cargos públicos, e vou dizer isso aqui, não é questão de modéstia, é só para dizer como foi a minha vida. Eu fui presidente de empresas na prefeitura, tive cedido ao Estado, fui diretor de empresas públicas, na prefeitura fui presidente de fundações e tive a minha vida toda. Tudo a gente tem julgamento pelos tribunais de contas, e ao longo da minha carreira, como gestor, como administrador, seja na Prefeitura do Rio, ou seja, cedido ao governo do Estado, que a gente pode ter sido cedido como funcionário. Eu ocupei vários cargos no Estado e na Prefeitura, e cargos de presidente, diretor de empresa, de fundação. Todas as minhas contas sempre foram aprovadas, nunca tive nenhum problema com nenhum tribunal de contas. E não é agora que eu vou ter. Então esse é o pilar principal, Na causa animal, nós não podemos falhar, porque se a gente falha numa prestação de conta, numa situação de R$5, não é o Reinaldo que está falhando, é a causa como um todo. Você joga no lixo 20, 30 anos de trabalho e não vão faltar pessoas que estão doidas para massacrar os animais, que vão estar doidas para dizer, tá vendo, quer se dar bem, para desmoralizar o trabalho da proteção, do ativismo, da causa animal. E isso eu não vou permitir. Por isso vou fazer um trabalho transparente na nossa gestão, você não tenha dúvida disso. Que bom, porque muita gente abre brecha para que venha comentários desse tipo, de que pessoas estão, em nome dos animais, fazendo uma boa vida. É uma discussão que a gente precisa ter, mas que, inclusive, estando dentro da prefeitura, a transparência é fundamental. E aí, então, basicamente, de iniciativa privada, virar e do trabalho das recurso de multas. De multa. Nós vamos ter que, essas multas a gente vai ter que dotar a própria secretaria de uma maior fiscalização, porque quando a gente fala em multa, a gente fala no agente fiscalizador. Recentemente, numa parceria que nós fizemos, nós, Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, com a Secretaria Municipal de Proteção Animal, eu recebi um convite do secretário Vinícius Cordeiro para nós fazermos uma parceria da OAB, a Comissão dos Animais, os advogados da Comissão dos Animais, com a Secretaria, para a gente fazer uma revisão na legislação municipal, principalmente na Lei 6435.
o secretário Vinícius Cordeiro teve uma visão de frente, né, de vanguarda, para a gente fazer uma adaptação nessa lei 6435, porque essa lei ela seria basicamente usada nas multas para o fundo. Então nós fizemos essa revisão legislativa, algumas leis precisam ser refeitas, precisam ser enviadas para a Câmara dos Vereadores, para que os senhores vereadores adequem essa lei. Eu pretendo também conversar com a Câmara Municipal, que a gente tem que ter o apoio desses vereadores, não só os vereadores da causa, mas os vereadores do modo geral, porque a causa é digna. A causa, o que a gente quer fazer é muito digno, né? Ninguém quer fazer trapaça aqui, a gente quer fazer coisa direita, com transparência. Então, essa própria lei 6435, ela vai embasar o que a gente precisa ter um mecanismo de multa. A gente tem que ter muita gente multando. Que lei é essa, 6435? É municipal? Ela é municipal, ela estabelece padrões de maus tratos com os animais. Carne de cavalo, cão, gato, várias situações. E a lei federal, ela não se sobrepõe? Não, ela não se sobrepõe porque essa é municipal. No direito ambiental, existe o que a gente chama de... Uma lei pode ajudar a outra, digamos assim, a cumprir o destino final. Os animais não humanos, eles estão inseridos no direito ambiental. E a lei do direito ambiental, ela abarca, né, uma série de situações. Eles não sobrepõem, se ajudam. Então, uma lei federal ajuda. Nada impede de um juiz de uma lei federal aplicar uma multa, na lei sanção, por exemplo, na 9605, que é a lei de crimes ambientais, está lá previsto que o cão e o gato não podem ser sacrificados, nada disso. Inclusive, a lei sanção fez com que o cão e o gato tivessem pena de prisão, mesmo que hipotética, de 2 a 5 anos. Mas a lei diz assim, e multa. E que multa? O juiz pode arbitrar. Então, tem que arbitrar a multa. Mas na lei municipal, já prevê 5.500 de multa, de 4.000 a 5.000, dobrando... O que acontece hoje, quando isso acontece? Fala-se que tem que dar multa, mas não sai multa nenhuma? Não sabe que você, às vezes, não tem nem fiscalização adequada para isso. Que a gente tem que começar a conversar com a sociedade, e eu acho que uma das grandes razões da criação do Fundo Municipal, e o secretário Vinícius Cordeiro foi muito feliz quando resolveu ativar, porque o fundo existia, foi criado por uma lei desde 2017. O fundo não foi criado agora. A lei, mas no Brasil tudo é muito lento, muito burocrático, é muito difícil de fazer. E às vezes você esbarra, e não me cabe aqui fazer crítica a ninguém que passou pela secretaria e não fez a lei. Essa não é a nossa intenção. Mas às vezes você tem uma dificuldade tão grande de você levar a ponto uma verdadeira instituição como essa, que é o Fundo Municipal, e a demanda é tão grande na Secretaria dos Animais que você tem que, às vezes, priorizar o incêndio. E aí você não cria o que tem que ficar. Por isso que eu acho que o Vinícius foi muito feliz em dividir. Você tem que apagar um incêndio, mas você tem que criar situações para parar de enxugar gelo. A proteção animal não pode mais continuar enxugando gelo. Como é que a gente quer fazer? Até recurso para a gente captar, para passar para a proteção animal, é difícil. Porque hoje o recurso público, para você passar para alguém, a pessoa tem que ter CNPJ, tem que ter uma série de documentos para dizer que recebeu o dinheiro. Porque então, senão agora o gestor eu queria entender público, uma coisa, Reinaldo, olha só. Eu fiz um levantamento antes da nossa entrevista, então eu vi aqui que algumas cidades ou tentam ter um fundo, como o do Rio de Janeiro, ou já tem. Então aqui, ó, em São Paulo, Piedade, Guarujá, Sorocaba, Agudos, Mauá, São Vicente, Bertioga, Praia Grande, Escalvado. No Rio Grande do Sul, Pelotas, Canoas, Trindade do Sul, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Barra Velha, Itajaí, Vitória, Espírito Santo, Açu, no Rio Grande do Norte, Itapecerica, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, tem Uberaba e Mariana. Fiz esse levantamento aqui para ver onde mais tinha fundo, porque, por exemplo, aqui da onde eu falo, na capital paulista, São Paulo, não tem um fundo. Mas se você entrar, por exemplo, no programa da prefeitura, são várias medidas que eles, inclusive, atendem protetores independentes. É possível qualquer pessoa ligar, tendo um CPF e um CEP aqui de São Paulo, a pessoa ela consegue, por exemplo, castrar o seu animal na rede conveniada sem arcar com isso do bolso. Então, a minha pergunta é, por que é preciso um fundo? Ele ajuda no que, além, por exemplo, do que uma Secretaria de Saúde, como é o caso aqui de São Paulo, faz? Perfeito. Porque o fundo ele vem somar ao que já tem.
Por exemplo, as secretarias do Rio, elas tinham um orçamento lá atrás, nos governos anteriores, 12 milhões, 11 milhões, no governo passado acho que uns 7, 5 milhões, e esse ano com 9 milhões, 8 milhões. A perspectiva no que vem é de ter 22 milhões. Eu acho que a secretaria nunca teve, nunca vai ter ainda ano que vem, mas nunca chegou a ter todo esse orçamento. Mas a secretaria, o fundo é vinculado à secretaria, né? A gestão do fundo ela não é ligada à secretaria, ela é vinculada. Então, eu acho que a sua pergunta é por que a existência do fundo. Vamos supor que ano que vem a secretaria realmente venha a ter esses 22 milhões. Se o fundo arrecadar mais 30, são 52. Então, qual é a finalidade do fundo? É agregar mais recursos, agregar mais possibilidade de ajudar o protetor, de aumentar a castração, de aumentar a vacinação, aumentar os projetos das colônias. O fundo vai somar. Sem o fundo, vamos supor, a secretaria tem 20 milhões, ela vai ter 20 milhões. Com o fundo, ela pode ter 20 mais 5 milhões, mais 30 milhões, mais 40 milhões. Os projetos são os mesmos? Pode não não necessariamente. Ser. Não, pode não ser. Por exemplo, no fundo, eu vou chegar o que eu estou bolando para tentar ajudar protetor independente? Dificilmente com dinheiro eu vou poder ajudar protetor independente, porque o protetor independente, na sua maioria, não está legalizado, ele não tem CNPJ, e eu preciso de documentação, porque senão eu sou cobrado no Tribunal de Contas depois. Eu vou responder. Então, nas empresas, por exemplo, de ração, e não são poucas, nós temos no Brasil empresas de grande porte de ração, lá nós vamos tentar fazer um network, uma conversa, um diálogo, ver se eles fazem essas doações em ração e medicamentos. Eles fazendo essas doações em ração e medicamentos, o fundo ele pode intermediar essa situação apenas como intermédio. A gente, alguns meses, escolhe 5 protetores, nos outros meses escolhe outros 5, e os próprios protetores vão nessas lojas buscar as rações. Está resolvido o assunto. Não pode essas situações entrarem no patrimônio do fundo. E se entrar no patrimônio do fundo, eu estou me referindo a ração e remédio, que dinheiro vai ter que entrar, mas a ração e remédio a gente pode fazer uma conversa, ajudar, porque a causa animal é a causa de amor. Se a gente for levar tudo a ponta e água, não consegue ajudar ninguém. Então, como é que a gente vai conseguir ajudar o protetor independente, a protetora independente, para tirar elas dessa situação? É tentar, se as empresas fizerem doações de ração, tentar fazer o vínculo direto, ele vai lá pegar. Por que eu estou dizendo isso? É mais fácil. E aí eu não sou cobrado depois pelo Tribunal de Contas, porque entrou no patrimônio, acabou. Você, para dar, para distribuir, tem que estar legalizado. A maioria não está, não vai receber. Agora, essa maneira é possível. Eu já tive a oportunidade de fazer aqui, não pelo fundo, mas pela comissão da OAB, de muitos eventos, Fórum Animal, Pet Stop Animal. A gente já chegou a arrecadar, eu fiz os 12 ou 13, o 13, a gente já arrecadamos mais de 10 toneladas de ração. Como é que a gente fazia? A entrada, 1 quilo de ração para cão e gato. Então fizemos no Tijuca Tênis Clube, aqui no Rio, na Igreja da Nossa Senhora do Líbano, no Shopping Center Tomé, Shopping Center Iguatemi, Shopping Center Sulacap, na Universidade Veiga de Almeida, parceria com a Estácio de Sá. Fizemos vários eventos em que a gente levava pela OAB uns 12 palestrantes de alto nível, possibilitando palestras que seriam caríssimas e foram feitas gratuitamente, cada um, para entrar no evento como um todo, só levou 1 quilo de cão para gato ou para cão, e no último dia do evento, que às vezes era sexta, sábado, domingo, às vezes era sábado e domingo, no último dia do evento os protetores iam lá, a gente fazia uma rodinha, quem é cão para um lado, quem é gato para o outro. Aí a ração de gato era distribuída equitativamente. Quantos você tem? Eu tenho 30, então você vai levar um negócio. Quantos você tem? Tem 300. Então tem que levar. Então fazia um acordo, nunca deu problema. Então, mais uns 12 eventos que eu fiz, foram mais de 10 toneladas distribuídas. Ah, mas isso existiu? Sim. Peço licença a você para ir lá no www.reinaldoveloso.com.br, está tudo documentado lá, com foto, com texto, e se você for no alto do site, clicar no canal do YouTube, tem uns 500 vídeos lá, é só ir em eventos, e tem lá as filmagens dos eventos feitos, as rações sendo distribuídas. Comigo não tem fake news, é tudo transparente, a minha vida toda. Ô, Reinaldo, é verdade. Só uma licencinha. Teve um comentário aqui dizendo que em Teófilo Otoni, em Minas, também tem um fundo.
se puder, a gente tem pouco tempo aqui, mais alguns minutos, já estamos encaminhando para o final, mas dizer se funciona, se deu certo. Só tem meia hora, né, o pessoal de Quanto Teófilo Otoni, será que tem alguma coisa para acrescentar aqui, que funciona lá? Porque no Rio de Janeiro, desde 2007, existe o fundo, foi reativado agora, e agora tem uma articulação para que ele saia do papel, efetivamente, que não é fácil, né? Não claro é fácil. que não, existe uma série de regras a serem cumpridas. E aí, além de multas, então achei interessantíssimo, vai buscar no Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, junto aos 140 mil advogados da OAB, com uma orientação para pedir, então, que a multa seja não só dada com o valor exato, mas também designada ao fundo. Para o fundo, é verdade. E ainda de tudo, um trabalho junto à iniciativa privada, não só com verbas, o recurso propriamente, mas também com, eventualmente, ração, remédio, que seja você sabe por quê? indicado. Essa dificuldade de montar o fundo antes de ser, mesmo ele estando valendo, mas não estando ativo, tinha que declarar imposto de renda. Tinha alguns impostos de renda que tinha que declarar mesmo de inativo. É um trabalho muito grande. E, como eu falei, as gestões têm que apagar incêndio, a demanda é muito grande, aí acaba não fazendo. Agora a gente vai tentar levar. Agora, a minha grande preocupação é fazer com que a existência do fundo ela consiga captar o recurso, que o fundo é criado para isso, captar recursos. O pessoal aqui de Teófilo Otoni diz, ainda está sendo implementado. Cortou, volta. Sim. Estamos aqui, só para concluir aqui o comentário, estamos aqui para aprender com a experiência do Dr. Reinaldo, isso mesmo. Então, nós estamos começando a ideia é ótima. Ativar o fundo. Mas a minha grande preocupação também, e essa é a preocupação também do secretário Vinícius Cordeiro, é de alguma maneira a gente atender a proteção. Porque ninguém pode fingir que não está vendo o que está acontecendo. Se não fosse a proteção do Rio de Janeiro, do Brasil, a causa animal, a luta pelos animais, a situação estaria pior ainda. Dados da Organização Mundial de Saúde dizem que tem mais de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. É um então, se não fosse, então deve ter bem mais. Então, a número antigo, muito bem colocado. A nossa preocupação, além de arrecadar recurso, é a gente ver como é que a gente pode ajudar a proteção. Então, eu vou fazer agora uma reunião com o pessoal da OAB, com a comissão, que os colegas vão me ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Eu quero dizer aqui que tudo que eu fiz na minha vida pelos animais, tivemos uma vitória recente no Supremo Tribunal Federal por 10-0, em que hoje é proibido você resgatar e matar qualquer animal. Eu acho que as redes acompanharam isso. Foi uma vitória grande, mas eu enalteço também as colegas da Comissão Nacional, que eu tenho a satisfação de presidir também. Eu não fiz nada sozinho, fiz a defesa oral, mas teve a defesa escrita. Aqui no Rio de Janeiro, ontem, nós fizemos uma ação para tirar de toda a rede social a zoofilia, que são sexo com os animais. Isso está rodando nas redes de ontem para hoje também. Nós fizemos uma ação. Eu também chamo aqui a responsabilidade, e rendo aqui minhas homenagens à colega Jade Lanzieri, que colaborou muito na ação, é nossa coordenadora processual da Comissão do Rio. Nós demos entrada na Justiça Federal para que Google, Yahoo, Microsoft, todos tirem sexo com animais, transa com animais, vários temas, está nas minhas redes sociais. Não podemos ter mais zoofilia no Brasil. Nem os animais não merecem isso, porque sofrem e não podem se defender, e as crianças não podem ficar vendo essa aberração que se chegou à natureza humana. Então, todas essas ações a gente não faz sozinho, a gente faz com colegas. Então, eu vou ouvir os colegas da OAB e eu pretendo depois, se a gente conseguir chegar num patamar de arrecadar ração, de arrecadar recurso, eu pretendo ouvir também, o Vinícius também quer fazer isso, nós vamos reunir a proteção animal numa boa, conversando, com diálogo, eles sabendo os problemas, mas para isso a gente tem que ter capitalização no fundo. Se o fundo captar como eu quero, recursos financeiros, remédio, ração, a gente vai querer ouvir muito a proteção animal. E esse é o nosso sonho, não só meu, Vinícius quer isso, os colegas da OAB querem isso, os funcionários da Secretaria Municipal de Proteção Animal, que são dedicadíssimos, eu rendo aqui minhas homenagens a eles, trabalham, não tem horário, tem dia que sai tarde lá, final de semana acompanhando as situações, só que tudo é muito difícil. Não é como a gente quer fazer, é como pode fazer. Por isso, o fundo agrega a secretaria. A secretaria tem um recurso e o fundo municipal chega com outro recurso, você vai ter um recurso mais outro recurso. Essa é a finalidade do fundo. Espero que daqui um ano ou menos a gente consiga fazer uma nova live para que você me conte, Reinaldo, que tudo deu muito certo e que se arrecadou muito dinheiro e quais os programas que foram atendidos até então.
Eu queria só complementar que a gente acabou não falando. Uma pessoa individualmente, uma pessoa física, ela pode contribuir? E como que ela pode acompanhar? Pode. Ou, inclusive, pedir ajuda a um protetor independente? Como faz essa comunicação com vocês? Perfeito. A própria legislação, como eu falei no início, ela permite a doação de instituições nacionais e internacionais, e eu vou fazer esse contato lá fora que eu já fiz, não vou deixar de contactar a Fundação Brigitte Bardot, porque eu trouxe muito material de lá, e eles fazem muitas doações no mundo todo. E o lugar lá é muito bonito, tem muito recurso e é lindo também, o trabalho é magnífico, o trabalho de amor. Então nós vamos ver instituições internacionais, vamos ver instituições nacionais, vamos ver empresas e pessoas físicas chegando na tua pergunta. A pessoa física, a conta do Banco do Brasil, ela está praticamente 90% regulamentada. Nós vamos criar um site, vamos criar um link, nós vamos criar um marketing em cima disso, que as pessoas vão ter facilmente saber como vão contribuir. Só que está tudo muito nascedouro. A conta falta um pouquinho para legalizar no Banco do Brasil. Eu estou montando quadro de pessoal para ajudar, estou montando sala para a gente ter. Tudo está sendo embrionário ainda. Quem quiser ajudar, como faz? Quem quiser ajudar, daqui a pouco... Tem o dinheiro, mas com trabalho. Quem quiser ajudar com trabalho, a gente vai fazer também. A gente vai colocar à disposição... Como te acha, Reinaldo? Me acha nas minhas redes sociais. Tá. Num primeiro momento, eu vou passar o e-mail da comissão aqui, mas nós vamos ter o e-mail do fundo também. cpda.oab@gmail.com. C de comissão, P de proteção, D de defesa e A de animal. .oab@gmail.com. Mas até semana que vem o fundo já vai ter e-mail, a conta do Banco do Brasil que eu tive lá reunido hoje vai estar resolvido. Então nós vamos ter um mecanismo de facilidade para isso. E vamos ter um mecanismo também de abertura com a sociedade. De repente a gente vai ter uma reunião assim aberta, vou reservar o auditório da prefeitura e vou ficar lá assim de 2 às 5, para quem quiser ir lá dar opinião, dar sugestão. Nós vamos fazer isso da maneira mais democrática possível, mais aberta possível. Por quê? Porque eu sempre trabalhei assim e é uma determinação do secretário Vinícius Cordeiro, que ele quer que a coisa seja com transparência, ele quer que a coisa seja com diálogo, e é a minha maneira de atuar e a dele também. Então a gente vai fazer com bastante diálogo. Não vai ter nada escondido, privilégio para ninguém, isso não vai existir. Vai ser muito transparente. Agora tem que dar um pouquinho de tempo ao tempo, que a gente está montando a estrutura para que essa situação aconteça. Simples assim. Reinaldo, super obrigada. Já passamos aqui do tempo combinado, mas eu queria só registrar um ponto importante, que tem muita gente que quer ajudar a causa e tem chegam muitas críticas, inclusive aqui ao canal, de que tem muita gente se aproveitando da causa para ganhar dinheiro, vive pedindo Pix, vive pedindo ajuda, pouco mostra. Mas também aqui um comentário da Maria das Graças, que fala o seguinte, que os protetores carregam a causa, o problema, o piano nas costas de verdade, porque pouca fiscalização é feita, muita gente dá prioridade a outras questões. Então, às vezes, você ter um fundo, que você tem uma transparência em uma organização, dá mais credibilidade para quem quer ajudar e não sabe muito bem onde. Né? Então, isso também é interessante. E tomara, diz aqui a Maria das Graças, palavras que eu também queria dizer, que vire um modelo, o Fundo Municipal de Proteção Animal do Rio de Janeiro, para outras cidades brasileiras, com certeza, para que as pessoas possam saber não só como fazer para a captação do dinheiro, mas para que isso também leve credibilidade para uma ajuda efetiva, real e honesta, não é isso? Isso é verdade. Inclusive, eu queria salientar aqui, que eu acho que não falei até agora, nós vamos estar sujeitos sobre a fiscalização do Tribunal de Contas do município. Então, porque é uma entidade pública, né? É vinculada à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, mas a fiscalização final, o balancete, eu acho que a obrigatoriedade é semestral, mas se tiver recurso a gente faz até trimestral, vai ser tudo com absoluta transparência, porque tem fiscalização. E eu sou funcionário público, e tenho aqui a satisfação de dizer com uma vida toda transparente, eu nunca tive nenhum tipo de problema nos vários órgãos, repito, como eu falei antes, no município e no estado, com muita transparência. Então vamos assumir um compromisso aqui de voltar a fazer uma live para dar os resultados? Vamos rezar muito para a gente ter o dinheiro, porque a gente vai entrar numa situação... Mas vamos ter uma live ou não vamos, Reinaldo, daqui a um tempo? Vamos, claro, quantas você quiser. Porque nós estamos saindo de um período, pós-pandemia. As empresas estão meio retraídas, né?
Então a gente vai começar a formatar projetos para levar para o camarada o projeto pronto, porque o empresário também não é, não vou chegar lá e dizer, olha, preciso de 1 milhão pelos animais, o cara vai dar, não. Não é assim, não. A gente tem que levar o projeto definido, dizer que é um órgão público, são reuniões e reuniões. Agora, o que eu vou fazer imediatamente é visitar, como eu falei, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, para todos fazerem os pedidos nas ações e a começar a trabalhar a multa. E, paralelamente, o Poder Judiciário. É muito trabalho. Mas, para quem encara esse tipo de trabalho com amor, com missão, é emoção, não é trabalho. É isso, Reinaldo. Ainda bem que você é insistente, e resistente, e resiliente, né? A gente já conversou sobre outros assuntos, é isso mesmo. Inclusive, é que encerrou aqui o nosso tempo, mas tem o livro Direito dos Animais e as Novas Reflexões no Mundo Moderno. Eu comecei falando sobre a questão do hipismo, está sendo retirada. Tem nesse livro, e você coloca como 12 autores, não é isso? Você está com ele aí? Bastante esse livro. Você está com ele aí? Dor e Dignidade dos Animais, Dissolução Conjugal e Vínculo Afetivo com os Animais. Tem a questão da libertação animal, silvestres em áreas urbanas. Nossa, tem muito assunto. Uso de animais em cultos religiosos. Exatamente esse livro. Eu quero ler, viu? Eu não li esse livro, mas cada um desses temas valeria uma live, valeria uma conversa. Inclusive aqui no canal, te convido, inclusive, Reinaldo, a acompanhar no YouTube do canal uma série especial sobre como as religiões enxergam os animais. E aí tem exatamente esse ponto aqui, o uso dos animais em cultos religiosos. É um tema delicado, a gente está tratando com respeito, sem julgamento, mas a gente precisa falar desses assuntos e refletir. É verdade. Reflexões no mundo moderno. Me permita, quem quiser adquirir o livro, está no meu site, reinaldoveloso.com.br, né? E pode adquirir. Eu queria te fazer também um convite, a gente encontrar um dia para tomar um café. Eu te mando uns 3 ou 4 livros para você sortear no teu programa. Olha só. Tá? Excelente ideia. Se você não tem, eu te dou um. E te dou mais uns 3 ou 4 para você sortear no teu, quando você achar conveniente. Perfeito. Tá? Acho que o livro cabe. Muita gente interessada aqui, inclusive. É só entrar no meu site, e no site tem tudo como é que faz lá na conta do Itaú. Por quê? A gente não está ganhando dinheiro com esse livro. Esse livro ele custa R$60 pelo correio, 50 na mão, porque paga a taxa de correio. Mas por que a gente está vendendo para isso? São 12 autores. Por que a gente está tentando? Para fazer outro. Não é para ter lucro, que não vai dividir isso para 12 autores. A ideia, eu coordeno esse livro, mas a gente está juntando dinheiro para lançar um outro livro diferente desse, claro, com vários autores. Por isso que a gente está vendendo, senão a gente distribuía tudo. Exato. Porque a edição custou quase R$10 mil. É caro, então, é caro, para fazer. Você tem que pagar design, capa, a empresa transportadora. Então a gente vende a R$60 cada um, incluído correio, e eu estou juntando uma poupancinha para daqui a alguns meses a gente lançar um outro livro com todos isso. Tem inclusive um livro aqui, escrito pela minha filha, deixa eu fazer a propaganda aqui, que ela trata do direito de família os animais. Quer dizer, você separou de solução conjugal. E aí, quem fica e quem paga a despesa do animal? Quem paga a pensão alimentícia? São temas importantíssimos, né? Super importantes. Beleza. Super. Estou à disposição para te mandar esses livros para você sortear aí. Reinaldo, super obrigada. E aqui só, como a gente falou, e a gente não vai tão cedo voltar no tema, como que podemos levar para a nossa cidade, através da ideia do fundo, por vereador? É um projeto de lei? É um projeto. Como é que aconteceu aí no Rio? Que a própria prefeitura pode mandar como um projeto de lei do executivo, né? E porque se a Câmara aprovar, a Câmara está criando um órgão na prefeitura sem dizer de onde veio a despesa. Então corre o risco de ser julgado inconstitucional, não adianta nada. Então o ideal é um projeto cuja origem seja o Poder Executivo. Aí o prefeito se articula com a Câmara de Vereadores, a Câmara aprova, depois que aprovar tem a regulamentação do fundo, cria-se um conselho curador, é mais ou menos o mesmo sistema. Pode ter uma coisa ou outra diferente, mas é o conselho curador, por quê? Porque o conselho decide a situação. Entendeu? A minha função é de captar recursos, eu não vou decidir nada sozinho, vou decidir com o conselho curador, para a Secretaria dos Animais executar. Ainda mais como a gente quer fazer, que é democratizar essa demanda, né? Não pode ser de outra maneira, tem que democratizar. Perfeito. Inclusive o pessoal de Teófilo Otoni disse que
está nesse processo. Está criando, já tem conta, está sendo implementado, mas por ser público, é um processo mais burocrático mesmo, e assim que tem que ser mesmo para prestar conta e ser transparente. O Renato, fundamental, vez... só para terminar, para o pessoal de Teófilo Otoni, independente de procurar empresário ou de procurar loja de ração, também para ajudar protetor independente, que é o que nós vamos fazer, trabalhar muito nas multas. Ministério Público precisa ser conversado, os juízes precisam ser conversado, Associação de Magistrados, Defensoria Pública, a OAB, os colegas advogados, você tem que trabalhar muito em cima das multas, porque a multa vai ser, no primeiro momento, acredito eu, a principal fonte de receita. E como eu falei, por que o fundo? Porque o fundo vai somar os recursos aos recursos que a Secretaria já tem. Beleza? Maravilha. Reinaldo Veloso, que é o secretário executivo do Fundo Municipal de Proteção Animal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tem pouquíssimos dias, mas eu te agradeço por já falar com a gente. Tem uma semana, talvez, mais ou menos, e aí a gente vai voltar a conversar para falar dos resultados, das dificuldades. Tomara que sejam ótimos. Tomara, a gente está aqui, torcida não falta. Um super beijo e até a próxima. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Eu te agradeço demais também. Se conseguir salvar o vídeo, me manda, por favor. Salvarei e já vai para o YouTube, tá bom? Tá bom. Até para registrar o compromisso, entendeu? Eita, com certeza. Eu faço aqui questão tá disso. Eu faço questão, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos.